Hello, students. How are you? I hope you are fine. Let's go. Let's study Unit 1, Amazing Languages. Então, línguas incríveis. Let's see. Look at the picture and discuss with your classmate. Are facial expressions and gesture forms of a verbal and non-verbal communication? Então, olhe na figura, que é essa figura aqui, ó. E discuta com seus colegas de classe. As expressões faciais e formas, gestos verbais e não verbais são tipos de comunicação? O que vocês acham? Sim ou não? Depois disso, vocês vão ler o texto. Vocês vão ler o texto, né, que eles estão conversando aqui. Por que é importante que vocês leiam e anotem as palavras que vocês não conhecem? Para que vocês aumentem o vocabulário de vocês. Após a leitura do texto, vocês vão responder essas questões de acordo com o diálogo. Então, what did Leo and Alan watch the night before? O que os dois assistiram na noite anterior? How do animals communicate according to Carol? Como os animais se comunicam de acordo com a Carol? What did Alan comment on elephant communication? O que o Alan comentou numa comunicação de um elefante? Então, todas as respostas vocês vão encontrar neste diálogo. Next, thinking ahead. Thinking ahead. Read the title of the text and the definition in the first paragraph. In pairs, think of some examples of body language you will use. Então, aqui ele pede para a gente ler o título, que é Body Language Around the World, e também a primeira definição, né? A primeira parte aqui, que é a definição. Body language includes all the communication through the non-verbal channel. This can include how we greet others, how we sit or stand, our facial expressions, our clothes, hair, styles, tone of voice, eye movement, how we listen, how we breathe, how close we stand to others, and how we touch others. Então, aqui ele diz o quê? O texto vai falar sobre a linguagem corporal ao redor do mundo. Qual é a definição? A linguagem corporal inclui todo tipo de comunicação que pode ser não verbal e verbal. Isso inclui como nós cumprimentamos uns aos outros, como nós sentamos. Na verdade, é não verbal, né? Eu que li verbal aqui, é todo tipo de comunicação não verbal, ou seja, aquela que não é falada ou escrita, é só através dos nossos gestos, ó. Como nós cumprimentamos uns aos outros, como nós nos sentamos ou ficamos em pé, as nossas expressões faciais, nossas roupas, os estilos de cabelo, o tom da voz, o movimento dos olhos, como nós ouvimos, nós respiramos, quão perto nós estamos um do outro e como nós tocamos uns aos outros. Então, tudo isso é a definição de body language. E aqui tem understanding body language, entendendo a linguagem corporal. Então, aqui também você vai ler esse texto e compreender. As palavras que você não entender, procure no dicionário, anote em cima da palavrinha para você ir aumentando o seu vocabulário. Então, por exemplo, eu não sei o que é nodding. Nodding é acenar, né? Balançar a cabeça. Então, escreva aqui em cima de nodding, acenar, balançar a cabeça, para que vocês vão treinando o inglês e aumentando o seu vocabulário. 2. Olhe as imagens e escreva uma ou duas palavras para descrever os significados expressados por esses gestos. Então, aqui, o que eles estão fazendo? O que a gente pode utilizar para descrever
esta imagem. Observem aí, o que eles estão fazendo? Então, o que a gente pode utilizar para descrever esta imagem? Aqui, eles estão abaixando a cabeça. Como que a gente pode escrever isso em inglês? 3. Why do you think the meaning or gesture and expressions changing depending on the culture? Talk to your teacher and classmate. Por que você acha que o significado dos gestos e expressões mudam dependendo da cultura? Por que um cumprimento, por exemplo, né? O falar oi, dependendo da cultura, a gente balança, né, com as mãos, que é o shaking hands, como no Japão, um cumprimenta abaixando o seu corpo. Na Grécia, por exemplo, uma forma de cumprimentar é abaixar a cabeça. Então, por que você acha que a cultura influencia nesse cumprimento? Nesses cumprimentos, né? Cumprimentos, não comprimentos. Comprimentos é de metros, né? De largura. Cumprimentos é de cumprimentar as pessoas, saudar as pessoas. Word work. Observe the expressions in the picture. These people are. Observe as imagens, né, as expressões nas imagens. E essas pessoas estão. These people are happy, sad, angry, worried, disappointed, surprised, sleepy, tired, cold, impatient, frightened, interested. Então, cada uma das pessoas aqui tem um tipo de expressão. Happy, feliz, sad, triste, angry, bravo, worried, preocupado, disappointed, desapontado, como se fosse meio que triste, né? Surprised, surpreso, sleepy, com sono, tired, cansado, cold, quer dizer que a pessoa está com frio, resfriada, impatient, impaciente, frightened, assustado, interested, interessado. Next page. Look at the pictures and read about each situation. Then complete the sentence with the words from activity 1. Então, olha só, vocês vão olhar as figuras, ler as frases e procurar uma dessas palavras que se encaixe melhor para esta situação aqui. It's late. Kitty and Leo didn't get home. John is about them. Então, olha só, é tarde, a Kitty e o Leo não chegaram em casa ainda. O John, que é o pai deles, está com eles. Ele está o quê? O que o John, que é o pai, está? Eles não chegaram em casa ainda. Já está tarde. Qual das palavras aqui a gente pode utilizar para expressar como o John está? O John está preocupado, né, com eles. Worried. Então, essa palavrinha aqui, ó, worried, vocês vão utilizar para escrever aqui na letter A. Worried. Next. Até a letra A, B e C. Now, complete the sentence with information about yourself. Agora, complete as informações sobre você mesmo. I'm in a good mood when... Eu fico de bom humor, eu fico feliz quando... I'm in a bad mood when... Eu fico de mau humor quando... Aí você vai completar em que situações você fica triste, né, de mau humor ou de bom humor. Do you believe that pets have a special way of communication with their owners? If you have a pet, explain if it asks you for food or something else.
Então, aqui é só uma pergunta para vocês refletirem. Vocês podem responder aqui na frente mesmo, aqui, ó. Você acredita que os animais de estimação têm uma maneira especial de comunicação com eles mesmos? Com eles mesmos não, com seus proprietários, com seus donos? Proprietários não, com seus donos. Se você tem um cachorrinho, um animal de estimação, gatinho, pode ser, explique como é que ele pede comida ou algo para você, ou outra coisa para você. Como que é essa linguagem dos animais de estimação com seus donos? Olhe as imagens e responda. What's the dog saying to you? It is... Então, olha só, observe as imagens e veja o que o cachorro está dizendo para você. Então, quando ele estiver nesta posição, ele está submissive, furious, playful, aggressive, scared, calm, depressed, alert. Então, aqui ele está submissivo, furioso, ele está brincalhão ou agressivo, ou aqui ele está ou assustado ou muito calmo, e aqui depressivo ou em alerta. Focus on language. Então, vamos lá para uma atividade aqui de revisão do que a gente já aprendeu nos livros anteriores, lá desde o 6º ano até o livro do ano passado. Então, a gente já aprendeu o simple present, que é para a gente falar de coisas do presente, que a gente usa o do e o does para fazer pergunta. E além disso, quando é he, she, it, que é no caso do dog aqui, que é a mesma coisa que it, nós temos que acrescentar o S no verbo. Por isso que tá greets. O verbo greet é o verbo saudar, cumprimentar alguém. Então, o meu cachorro sempre cumprimenta as pessoas dando a pata esquerda. Então, como o dog é it, toda vez que a gente tem he, she e it, nós temos que acrescentar o S no verbo. Isso só serve para frases afirmativas. Quando for negativa, ó, nós usamos o doesn't e o verbo want, ó, ficou sem S. O simple past. O simple past a gente utiliza para falar de coisas do passado, aquilo que já aconteceu. O nosso ajudante do simple past é o did, para fazer perguntas, e o didn't para fazer frases na negativa. E alguns verbos que a gente fala na frase afirmativa, a gente acrescenta o ed. A maioria acrescenta ed. Aqueles que já terminam com e, a gente só acrescenta o d. E aqueles que terminam com y e antes do y tem uma consoante, que é o R, então a gente troca o y por ied. E aqui o simple future, que é o futuro simples, é o will. O will ele é bem simples porque ele vai fazer afirmativa, interrogativa e negativa. Só que na negativa é o will mais o not, que a gente aprendeu bem no finalzinho do livro do ano passado. Então, essas são as atividades da aula de hoje. Na próxima semana, a gente vai fazer os exercícios sobre esse presente, esse passado e esse futuro. E também vamos fazer os exercícios sobre o present continuous e o past continuous. Então, não deixem de fazer as atividades dessa semana, ok? Bye bye, students. See you.